em relação ao governo que nós temos, que é o governo Bolsonaro, e é bem compreensível que essa população esteja realmente dividida, até porque a maioria dessas pessoas que, digamos assim, que são a maioria que não tem informação, pelo menos elas não têm acesso à informação de uma maneira adequada, essas pessoas vão simplesmente querer continuar no status quo, ou seja, continuar parado, continuar que o Brasil continue como está, porque elas acham que Bolsa Família, elas acham que programas de governo podem resolver o problema delas. Só que na verdade é o seguinte, nós podemos classificar a esquerda como três grupos de pessoas. O primeiro grupo são pessoas que não têm informação adequada. O segundo grupo são pessoas que vivem indiretamente bem através da corrupção do governo passado. Como assim, Ulisses? Através de empresas como estatais, por exemplo. Empresas que são do governo e que a pessoa está lá dentro, muitas vezes, de alguma forma, ela se beneficia da corrupção. De que forma? Por exemplo, recentemente eu fui estudar como fazer importação de produtos para o Brasil para me poder vender aqui. Só que a burocracia disso é tão grande e muitas vezes até roubos dentro dos correios, que faz com que não valha a pena, a não ser que você traga de fora um container carregado. Você já imaginou isso? Você tentar abrir uma empresa de importação de produtos e você chegar à conclusão que não vale a pena, é inviável, porque simplesmente você pode ser roubado, ou se de repente você decidir trazer um produto de fora e não fazer com que esse produto seja tributado, seja taxado lá dentro dos Correios para a taxa de importação, você simplesmente for descoberto, os caras vão colocar o preço que eles querem dentro do seu produto. Se você traz um sabonete, os caras abrem a sua bolsa, descobrem que é um sabonete de 50 centavos de dólar, eles taxam o seu produto em 3 dólares, em 4 dólares, e o que você pode fazer? Aí eu pergunto para você, você acha que esses caras que estão lá dentro, que estão trabalhando nos Correios, você acha que eles não estão ganhando a mais? Você acha que esses caras não estão se beneficiando da corrupção? Mas o que estatal tem a ver com corrupção? É simples. É simples. A estatal ela é uma empresa comandada pelo governo. E as empresas comandadas pelo governo do PT no passado, que eram estatais, são cabide de empregos de políticos. Por que são cabide de emprego de políticos? Porque ela é uma empresa só. Veja bem, eu tenho um único mercado na cidade aqui, na região onde eu moro. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço, eu vou vender pelo preço que eu quiser, e simplesmente a justificativa que eu vou dar para isso é a justificativa que eu quiser, que eu inventar, porque só tem uma empresa. A mesma coisa acontece com a Petrobras, né? A Petrobras ela é uma empresa que monopoliza o consumo e a venda de combustível no país. Então o que acontece, pessoal? O que acontece? Combustível vai lá em cima, combustível vai lá em cima, por quê? Porque eu sou a única empresa que vende. Mas por que eles aumentam o preço do combustível? É simples, porque muitas vezes o rombo que eles mesmos promoveram lá dentro não é suficiente para pagar as contas. E aí eles vão lá, aumentam os impostos, aumentam os juros, uma vez que eles detêm o monopólio. Agora, se a gente não favorecer esse tipo de cabide de empregos aqui no Brasil, o que nós vamos ter? Nós vamos ter empresas privatizadas, nós vamos ter pessoas que geram empregos e eficiência na entrega do produto. Porque uma vez que eu estou dentro de uma empresa privatizada, eu não vou roubar lá dentro, porque é meu trabalho e eu posso ser demitido a qualquer momento, porque o dono da empresa não tem interesse que eu roube.
O dono da empresa, ele tem interesse que eu gere um serviço eficiente, que eu entregue um produto com eficiência para a pessoa, para o consumidor no final. E isso gera o quê? Gera concorrência. A concorrência gera preços justos e aí nós temos um país que vai para frente. Aí nós temos um país que vai para frente. Mas por que as estatais existem? Por que as estatais elas estão aí? Porque o governo ladrão, safado, corrupto do passado tinha interesse em fazer com que a sociedade ficasse cada vez mais desinformada, mais pobre e cada vez mais submissa a um governo mais poderoso, a um Estado mais poderoso. Isso gera o quê? Gera desinformação, isso gera pessoas que não têm a menor noção do que está acontecendo no nosso país. Entendeu? Então, uma vez que você passa a observar essas coisas, você observa que é uma engrenagem, funciona lá no alto, ela começa lá no alto, com os políticos que estão vivendo, muitas vezes de cargos comissionados, dentro dessas empresas, e aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar no mais pequeno lá embaixo, que está lá dentro. Você acha o quê? Você acha que a pessoa que está trabalhando nos Correios, você acha que as pessoas que estão trabalhando nessas estatais, elas vão querer perder o padrão de vida delas? Se você tem uma casa em Jurerê e você vive com 20 mil reais por mês, você vai querer diminuir o seu padrão de vida para 17 mil, para 16, para 8 mil, mesmo que seja em prol da coletividade? Você não vai. Você não vai porque você está numa zona de conforto, você conquistou o seu lugar ao sol. Você está pensando na sua família, e aí nós temos o que? Explosão de pessoas esquerdistas dizendo que o governo é isso, que o governo é aquilo, né? Como, por exemplo, o corte nas universidades. O corte nas universidades foi feito por quê? Porque, primeiro, nós precisamos investir numa nova consciência, que são as pessoas que estão nos ensinos fundamentais, nos ensinos menor, né? Que são do primeiro ano até o 7º ano, antes da faculdade. Nós precisamos investir em pessoas que têm uma consciência mais de direita, umas pessoas que têm a capacidade de pensar de forma diferente, em prol da coletividade, em prol do Brasil, em prol do crescimento. Porque as pessoas que estão dentro das universidades agora, em muitas delas são reitores, muitas delas que têm voz ativa, estão com ideal esquerdista e disseminando essa ideia esquerdista de que o branco oprime o negro, de que uma minoria de gays, lésbicas, LGBTs são pessoas que estão sendo maltratadas na nossa sociedade através do preconceito, quando na verdade esses movimentos separatistas são praticamente para distrair a população do que realmente eles estão fazendo, do que realmente está acontecendo. Você acha que todo mundo não sofre violência? Você acha que todo mundo não tem falta de segurança, falta de saúde, de educação? Ou será que é só um grupo de minoria? Então, pensa bem para que serve esse grupo de minoria. Pensa bem para que serve essas pessoas que estão aí reivindicando seus direitos, quando na verdade toda a sociedade passa pela mesma situação. Simplesmente são massa de manobra para distrair, para acabar com o governo que está tentando melhorar. Ah, mas cortou gasto disso, cortou gasto daquilo. Veja bem, meu amigo, você tem uma casa e você gasta nessa casa 5 mil reais por mês. Só que você está cheio de dívidas. Você foi um mau gestor do seu patrimônio, você foi um mau gestor da sua finança durante anos e anos e anos. E agora você tem muitas dívidas, você precisa botar ordem na casa, você precisa resolver. O que você vai fazer? Aquele churrasco de fim de semana, aquela cerveja que você toma, você não vai poder mais tomar. Aquele sapato, aquele tênis que você comprava, muitas vezes aquela roupa todo mês, você não vai poder mais comprar.
E aí, se você tem um filho que de repente cortou o videogame dele, ou que de repente ele mandou que ele desligasse a TV 10 horas da noite e ele ficava com a televisão ligada até 2 horas da manhã, vai achar ruim com você, ele não vai entender a situação, porque simplesmente você está tentando botar ordem na casa. Então perceba que o período em que você tenta botar ordem para justamente sair do vermelho é o período crítico aonde as pessoas que pensam de maneira imediatista não aceitam, porque elas não entendem. Então, para essa gente que teve o seu benefício cortado, muitas vezes essas pessoas que estão debaixo da engrenagem da corrupção que começa lá em cima, não vão querer aceitar isso. Por quê? Porque eles estão vivendo indiretamente da corrupção. E aí começa todo esse mimimi que nós temos aí na internet, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo. Ah, mas por que não corta gastos do governo? Meu amigo, imagine que eu tenho um grupo de pessoas e eu estou tentando botar ordem numa empresa. Esse grupo de pessoas foi contratado por mim e aí eu preciso fazer com que essa empresa ande para que essa empresa gere produtos, serviços, gere renda. O que eu vou fazer? Eu vou dar um salário para essas pessoas vão trabalhar para mim. Agora, no começo de tudo isso, já pensou se eu chamo todo mundo na sala e digo assim, ó, vou cortar a verba de todos vocês? Vocês agora simplesmente vão trabalhar com isso, porque todos têm a missão de fazer com que essa empresa ande, com que essa empresa funcione. Você acha que a maioria vai entender isso? Ou será que a maioria vai trabalhar de uma forma ineficiente? Ou será que de repente